Fala galera gremista, tudo certo? Aqui Wagner Romero, falando de Grêmio nada mais, passando para vocês um resumo do que foi a semana do Grêmio. Uma semana cheia, né? Uma semana só de treinos, sem muita coisa acontecendo. Eu também até poderia ter postado vídeo aí todos os dias, mas tratando aí de assuntos que vocês já estão vendo por todos os lados, aí seria encheção de linguiça, né? Então, passar um resuminho aí do que foi essa semana do Grêmio, né? No início da semana, o Grêmio apresentou de forma oficial o Vina, jogador que vem do Ceará, a princípio por um ano só, por uma temporada só, e o jogador até que relatou na entrevista que foi um pedido especial do Renato. O Renato já tinha insistido para ele vir jogar no Grêmio em outras vezes e tal, então mais o pedido do Renato atendido. O Renato que também falou sobre como ele vê o Vina dentro de campo e até falou que vê o Vina como um segundo atacante, e aí já gerou alguns debates nas redes sociais sobre uma possível mudança de esquema tático do Grêmio, jogando com dois atacantes, que é um pedido que vem ecoando muito aí na torcida, né, de mudar o esquema, sair fora do 4-2-3-1, né, mas eu particularmente não acredito que o Renato vai fazer isso, né? O Renato também deu a entender que pode usar o Vina aberto, né? Eu acho que das posições que o Vina joga, talvez seja a que ele menos tem aptidão. Consigo ver o Vina jogando na posição que seria hoje do Cristaldo, obviamente como um segundo atacante, se fosse o caso, né? E até mesmo como uma opção como camisa 9 ali nos jogos que o Soares for poupado ou sair, enfim, né? No meio da semana, ali pela quarta-feira, a CBF confirmou o aumento do número de estrangeiros permitidos em cada clube, de 5 para 7 estrangeiros, né? O clube pode ter quantos estrangeiros quiser. Se quiser ter 15 estrangeiros no elenco, tu pode ter, mas para o jogo só podem ser inscritos 7, né? Com isso, o Grêmio, que vinha até a saída do Campaz, vinha com excesso de estrangeiros, né? O Grêmio ainda tem, então, 2 vagas assim, de ocupados estrangeiros. Isso já criou um alvoroço, porque agora o Grêmio vai contratar fulano, ciclano, estão falando bastante do Sérgio Rocher, do Nacional, goleiro. Enfim, sou a favor, óbvio, da mudança. Acho que o Brasil tem que se colocar perante a América do Sul e até mesmo todo o continente americano como a grande liga desse lado de cá do mapa, né? Então, abrir essa possibilidade de mais estrangeiros vai trazer mais força ainda para a liga. E na questão até de contratações, às vezes é bem mais barato tu contratar destaques ou promessas de outros países sul-americanos do que tu ir aqui nos clubes brasileiros e tentar tirar esses jogadores por um preço muito mais elevado. Então eu acho uma mudança bastante positiva. E agora, devido à falta de notícias, né, ontem criou-se aí uma polêmica, para mim uma falsa polêmica, sobre as chuteiras, né, da Adidas, aí, dos jogadores patrocinados pela Adidas que jogam no Grêmio. A Adidas lançou uma linha de chuteiras preta com detalhes em rosa, mas que dito até mesmo pelos representantes da Adidas que na TV parece muito vermelho, né? E aí a direção do Grêmio teria proibido esses jogadores de usarem essa chuteira, e eu concordo, é assim desde sempre, não é uma coisa de agora, não é algo que só vem do lado do Grêmio em relação ao Inter, vem do lado de lá também, né? Lembrar que no final dos anos 80, início dos anos 90, a Coca-Cola patrocinou vários clubes no futebol brasileiro, e aqui no Grêmio foi o único lugar que para patrocinar o Grêmio, o patrocínio na camisa teve que ser preto e branco, nada de vermelho, né? Então isso já vem de muito tempo, né? Eu mesmo tenho uma experiência particular com isso, porque joguei futsal no Inter, e quando fui fazer um teste, eu não participei de peneira nem nada, eu fiz o teste direto com a equipe, e eu, gremista, tinha um tênis todo azul. Treinei, fiz o treino lá. Quando acabou o treino, um dos diretores aí do Internacional me chamou para conversar num lugar mais afastado, perguntou se eu era gremista, eu disse que sim, e ele falou: se tu quiser continuar treinando, tu vai ter que trocar de tênis.
E aí eu tive que no outro dia sair com a minha mãe, né? E comprar um outro tênis para poder continuar fazendo os testes. Eu ainda não tinha nem sido aprovado nesses testes aí para continuar. Então é algo que sempre aconteceu, né? Já teve casos aí de visitantes, tanto no Beira-Rio como no Antigo Olímpico, por exemplo, pessoas ir visitar, olhar o treino, tá usando alguma coisa vermelha e serem barrados de entrar. Isso acontece muito. E vai seguir acontecendo. A rivalidade aqui é assim, então para mim não tem polêmica nenhuma. A polêmica se dá em conta porque a Adidas parece ter feito uma pressão nesses jogadores que tiveram o contrato encerrado em dezembro com a Adidas e que teria colocado como condição para uma renovação usar essa chuteira. Qual o intuito de tu forçar um jogador a usar uma chuteira que claramente está incomodando o clube, né? Já que os jogadores que têm contrato mais longo com a Adidas receberam outro tipo de chuteira, né? Essa linha da chuteira que foi dita, ela tem até 3 cores. Ela tem essa cor com rosa e preto, tem uma chuteira toda branca, tem uma toda preta, mas enfim, essa foi a polêmica. Para mim não tem polêmica nenhuma, a direção foi certo e é assim que é. Se fosse o contrário, fosse isso no Beira-Rio, uma chuteira com azul predominante, também não seria permitido, né? E o Grêmio que volta a campo amanhã contra o São Luís de Juí, em Ijuí, e o Grêmio está fazendo um mistério com relação aos jogadores que vão viajar. O Grêmio que viajou hoje à 1 da tarde, deve chegar ao fim da tarde lá em Juí, uma viagem longa, cerca de 5 horas, e só amanhã, ao meio-dia, de forma oficial, o Grêmio vai liberar quais foram os jogadores relacionados para o jogo. A única coisa que se sabe é que tem muitos jovens, cerca de 6 jogadores aí do sub-20, jogadores que não fazem parte de maneira oficial do plantel profissional do Grêmio, foram para essa viagem. Então só saberemos de verdade quais os relacionados amanhã, tá certo? Aqui Wagner Romero falando de Grêmio nada mais. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha aí com os amigos e segue apoiando o projeto, tá certo? Feito!